Olá, a paz do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre Malaquias 3:10, pois é com este versículo que muitos líderes religiosos impõem medo. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, este versículo é a fonte de renda para muitos líderes religiosos que querem fazer fortunas através do seu suor. Com isso, ele impõe medo, dizendo que o devorador pode se apossar da sua casa se você não contribuir com os seus dízimos. Para isso, eles usam que você seja um dizimista fiel e assim evita que o devorador chegue na sua casa. Mas esse devorador hoje é quem? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Malaquias 3, 10 e 11 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da terra e os frutos da vide e no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 13, versículos 10 e 11. Quando Malaquias escreve esses textos, ele está falando exclusivamente para o povo de Israel. Nenhuma nação seria para elas esse texto, e exclusivamente para Israel. Mas é preciso a gente saber que esse povo de Israel, eles já tinham passado por experiências com Deus. E Deus usa agora esse texto para mostrar que Deus ia abençoar aquela nação a cada dia. Esses dízimos que Deus manda levar para o templo que já existia, o templo em Jerusalém, era para lá. Esse templo, os dízimos era para levar para lá, para Jerusalém. E era em alimentos. Já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu fiz falando que dízimo nunca foi e nunca será dinheiro, e sim frutos da terra. Quando Deus ele manda levar os dízimos, esses dízimos eram para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os levitas, os estrangeiros. Está no outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E com isso, os necessitados que estivessem passando por um aperto, digamos assim, eles seriam ajudados através desses dízimos que eram entregues lá no templo. Se a pessoa tivesse os seus dízimos e fosse longe demais do templo, digamos, ovelhas e outros, vendiam se fosse longe e quando chegasse em Jerusalém, comprava tudo de novo e entregava em alimentos, entregava em ovelhas. Deus nunca mandou levar
dinheiro, e sim comida. Mas o povo, eles já tinham passado por muitas experiências no deserto. E eles sabiam muito bem que Deus podia fazer tudo. Vamos ver. Em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 30 e 31, diz assim. Isso é lá na época de José no Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fortuna será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Ou seja, a nação de Israel, ela já tinha passado por isso, nesse contexto de Malaquias. Então, eles sabiam que Deus poderia fazer qualquer coisa. E em Malaquias, ele faz promessa. Acontece que o povo de Israel, eles passaram por largas experiências de destruição e fartura. Veja o que está em Êxodo capítulo 9 e o versículo 18. Eis que amanhã, por este ano, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca se houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Deus sempre cumpriu com a sua palavra. E a gente sabe que Deus castigou o Egito com essa chuva de saraiva que destruiu tudo. E agora Deus está dizendo para eles, em Malaquias 3, 10 e 11, que vai ter abundância. E que vai repreender o devorador. Tal devorador que muitas pessoas até hoje pensam que é o diabo. Nunca existiu diabo neste versículo. E assim o povo de Israel continuava sobre as promessas de Deus. Quando Deus diz que iria mandar o destruidor, é justamente isto aqui, olha, que vocês estão vendo na tela. Quando Deus disse que ia mandar o devorador, tá aqui, olha, Êxodo capítulo 10 e o versículo 12. Mais uma das pragas do Egito. Deus simplesmente estava lá dizendo para o povo na época de Malaquias que o povo já tinha conhecimento dos seus antepassados, que no Egito Deus castigou tanto aquele povo que ficaram sem comida. Foram 10 pragas no Egito. Deus mostrando para aquela nação que Deus era superior a todos os deuses do Egito e que nenhum daqueles deuses era real. Pois Deus, sim, estava mostrando para eles que Deus é o único Deus naquela terra. E mandou justamente o devorador. E esse devorador de Malaquias 3:10 é simplesmente os gafanhotos.
que os judeus já tinham visto lá no Egito, que acabou com toda a plantação do Egito. Eles tinham conhecimento disso, porque os judeus, eles passam para sua descendência o que aconteceu na história do povo. Então, os judeus tinham conhecimentos que houve sim esta praga no Egito. Êxodo capítulo 10 e o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva de pedra, ou seja, da saraiva. Após a chuva de saraiva, Deus mandou a praga que os pastores usam hoje como devorador, como o diabo. Vocês foram enganados até hoje. O devorador de Malaquias 3:10 é simplesmente os gafanhotos, que os judeus tinham conhecimento disso. E os judeus sabiam muito bem que Deus poderia fazer qualquer coisa e que suas promessas, elas eram cumpridas. Aí quando ele diz em Malaquias 3:10 que mandaria o gafanhoto, aí muitos hoje, até hoje, acham que era o diabo. E nunca foi o diabo. Simplesmente foram os gafanhotos. Vamos lá. Aqui em Malaquias 3:10 e 11, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então vejam, Deus mandou os gafanhotos para o Egito, que aqui ele traz como devorador. E agora ele diz que vai abrir as janelas do céu. Essa janela dos céus é simplesmente um período bom. Ventos, chuvas, para que a terra deles, dos judeus, ficasse férteis e ali eles colherem muito. Eles iriam colher tanto que não iria ter aonde colocar. De tanta fartura que Deus ia mandar com a sua terra fértil. Nunca existiu o diabo, Satanás. E hoje quem são? Esses gafanhotos são os pastores. Esses pastores de hoje são exatamente o devorador de Malaquias. Os pastores de hoje luxam com Malaquias 3:10. E vocês sendo enganados, achando que o diabo tem alguma coisa a ver. Os gafanhotos da praga do Egito, que está aqui em Malaquias 3:10 e 11, está no versículo 11, são os pastores de hoje.
Os devoradores de hoje são eles, luxando, comprando coberturas, caviar enquanto você come ovo. Eles andando de Ferrari enquanto você anda de bicicleta ou num ônibus apertado. Quanto tem? Então vocês sabem que nunca existiu devorador. Nunca existiu diabo. E sim, os gafanhotos. Eu quero que algum pastor me prove na Bíblia qual é o Satanás que está aqui, a não ser eles. Eles são o próprio Satanás hoje. Usando de astúcia para ficar rico. Eles sabem, todos eles sabem, que aqui o devorador é sim os gafanhotos. São os gafanhotos que vocês estão vendo na tela. E hoje são os pastores mercenários que enganam vocês. Vocês estão vendo aí quem é o devorador de hoje? São os pastores, que naquela época eram os gafanhotos. E nisso, a minha irmã quase endoida por causa disso. Mas ainda bem que o Espírito Santo nos impulsiona a estudar, a buscar conhecimento para não sermos enganados por esses pastores desonestos e corruptos de hoje. Você dá o seu dízimo se você quiser. O dízimo é da lei. Engraçado, se o dízimo é um preceito da lei, não estamos mais na lei. Não estamos mais na lei. Jesus cumpriu a lei. Mas os pastores levam o dízimo para a época da graça. E por que não leva o restante dos mandamentos? Não pode, não é da lei. E por que pode o dízimo? Ah, sim, entendi. O que é bom para vocês, vocês levam. O que não é bom, vocês jogam fora. É isso, pastores corruptos e desonestos. São vocês, os desonestos de hoje, que estão em Malaquias, capítulo 3, e o versículo 11, como devoradores. Que na época era os gafanhotos e que vocês hoje ficam endoidando as pessoas, impondo medo para que elas dêem os seus dízimos e oferta. No Novo Testamento nem sequer existe a palavra dízimo, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, se cumpre um testamento, um mandamento e não cumpre os outros, você está pecando. Então vocês, pastores, tudo estão em pecado, porque vocês cumprem um mandamento e descumprem os outros 9. Vocês são mais uns mercenários. Meus amados, não dê dízimo na sua igreja se você vê que seu pastor é um desonesto. Se o seu pastor, se ele não tem prestação de conta na sua igreja, preste bem atenção. Se ele é rico, pegue o seu dízimo e doe aos pobres. Porque dízimo não é da graça. Vai vir outro vídeo mostrando que no Novo Testamento sequer existe a palavra dízimo. Dízimo não existe no Novo Testamento. Mas para os pastores desonestos ficarem ricos, sim. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. Mas se o seu pastor não presta conta e é corrupto, está rico, ele e sua família, não entregue os dízimos a esse povo. Você está mantendo uns desonestos com o seu suor. Pois é, meus amados, compartilhe este vídeo. Já viram que o devorador são os gafanhotos e que os pastores de hoje que querem lucrar com isso é que são os gafanhotos. Fique toda a santa paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Fique na paz do Senhor Jesus.